Olá, viva! Muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao programa Mulheres em Foco. Aqui estamos porque começa agora mais um episódio e é com muita alegria que nós vamos prosseguir por aqui, porque o tema de hoje, o episódio de hoje, está imperdível. E vamos falar sobre feridas da alma, marcas que doem, mas que podem ser curadas, e queremos começar com uma imagem que fala por si só. Vamos então acompanhar, aí em casa também podem ver. Vamos ver se conseguimos vê-la aqui. Aí está. O que é que nós conseguimos ver? O que é que nós podemos ver aqui? É que até a natureza sangra. Esta árvore, sim, ela foi ferida, mas também conseguimos ver que a sua seiva escorre como sangue. Não é verdade, Patrícia? É verdade, Luísa, mas também podemos perceber algo muito interessante. Ela não morre, porque dentro dela ainda há vida. Porque mesmo ela estando ferida, ela continua de pé. Pois é, Patrícia, tal como tantas mulheres que já foram feridas por palavras, abusos, por ausências, mas que continuam de pé, que sangraram, mas não desistiram. Hoje carregam cicatrizes, não como marcas de vergonha, mas como sinais de transformação. É sobre o caminho da ferida à cicatriz que vamos explorar hoje aqui no nosso sofá. O programa está cheio de um bom conteúdo e vai contar com a participação da dona Márcia Pires, a autora do livro Da Ferida à Cicatriz. Entretanto, Luísa, nós vamos às nossas redes sociais e aos nossos inquéritos para que você também aí do outro lado possa deixar a sua participação. Já sabe que é no nosso Instagram da UniFeTVPT e também no nosso Facebook da UniFeTV Portugal. Vamos então às perguntas que lá foram lançadas para que vocês participem. A primeira dizia o seguinte, para que deixasse a sua votação em apenas duas opções. Acredita que todas as feridas da vida podem cicatrizar? Você vai deixar a sua votação no sim ou no não, e a outra diz o seguinte, para que deixe também o seu voto: já passou por algum trauma que pensou que não ia superar? Sim ou não? E aquela que é para que você nos escreva, ou então, se sentir à vontade, pode também nos enviar um áudio para que nos conte a sua experiência que tem a ver com a pergunta anterior. Já sabe que é só clicar aqui onde diz escrever algo, automaticamente o teclado do seu telemóvel vai se abrir e você vai poder então deixar a sua participação. Pois é, Patrícia, e hoje também no nosso programa você vai conhecer uma mulher que ela foi ferida pela vida. O nome dela é Isabel Souza, e você vai ver agora os pontos da vida dela antes de ter um encontro com Deus. Durante anos, ela foi vítima de abusos, foi ameaçada de morte pelo seu abusador e pensava que tinha nascido para sofrer. Como será que está a vida dela hoje? Você vai descobrir daqui a pouco aqui no programa Mulheres em Foco. Entretanto, vamos acompanhar a peça principal do nosso assunto de hoje e já voltamos juntas no sofá com alguém muito especial. Há feridas que não sangram, mas que doem todos os dias. Feridas invisíveis, deixadas por palavras que humilham, por silêncios que sufocam, por mãos que deveriam proteger, mas que magoam. Márcia Pires conhece bem estas dores. Enfrentou desde a infância a dor da rejeição e ao longo da sua vida sofreu abusos emocionais, sexuais e físicos que deixaram marcas profundas. Teve um passado arrebatador, mas que agora nos dá a conhecer através do livro Da Ferida à Cicatriz. No entanto, a história de Márcia Pires não termina na dor. A mesma decidiu transformar essa dor em força. Encontrou forças para reconstruir a sua vida e transformar o seu passado num testemunho de superação. É precisamente nesta obra que conta tudo o que aconteceu na sua vida e nos dias de hoje dedica-se a ajudar mulheres de todas as idades que enfrentam ou já enfrentaram situações semelhantes, mostrando-lhes que é possível recomeçar e descobrir um novo propósito para viver. Márcia Pires
é uma amiga muito querida nossa, e ela conta o que ela passou e que tem visto muitas mulheres como elas sofrem até hoje. Então esse livro vai ajudar elas a compreenderem como sair dessa prisão. É uma prisão, essa vida que elas carregam, esse peso. No caso da Márcia, desde criança ela vem sofrendo isso até a idade adulta. E ela não escreveu não para se expor, não para aparecer, mas realmente para ajudar as pessoas que têm passado por aquilo que ela passou. E nós temos já visto pessoas que, ao lerem, elas se encontraram com Deus, como a Márcia se encontrou. Com um lançamento à escala internacional, a autora tem levado esta mensagem a diversos públicos, incluindo as prisões femininas do Brasil e também de Portugal. A realidade que Márcia enfrentou ainda é vivida por muitas mulheres em Portugal. No quarto trimestre do ano passado, registaram-se 4 vítimas, todas mulheres, de homicídio voluntário em contexto de violência doméstica. No livro Da Ferida à Cicatriz, Márcia Pires não partilha apenas a sua história, mas também oferece ferramentas para outras mulheres acabarem com o seu sofrimento e também, segundo o portal da Igreja Universal, para lidarem com outro desafio: perdoar tanto a si mesma quanto aos agressores, um passo crucial para a cura emocional. É, no fundo, um convite à reflexão e mostra que, embora o caminho possa ser difícil, é possível seguir em frente e transformar a ferida em cicatriz. E você, tem muitas feridas abertas? Gostava de as transformar em cicatrizes? Assista ao nosso programa especial Mulheres em Foco de hoje, que conta com a presença da autora Márcia Pires. Não perca! E sem mais delongas, vamos já conversar com a Dona Márcia Pires, que está sentada no nosso sofá. Temos a honra de a receber aqui. Nós conversávamos há poucos dias atrás aqui no nosso programa, não é? Via online, diretamente da África do Sul, e agora aqui em Portugal. Nós tínhamos feito um convite e dissemos que na próxima que viesse a Portugal sentaria-se aqui no nosso sofá, e aqui está hoje sentada para falar aqui em primeira mão, Dona Márcia, no nosso programa, sobre toda esta obra, não é? Da ferida à cicatriz, que de facto já tem ajudado muitas mulheres. E, Dona Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço muito a todas vocês, as telespectadoras, por estar me recebendo hoje aqui e para podermos falar um pouquinho. É verdade. Não tanto da minha história, mas do objetivo fundamental do livro, que é trazer a superação a muitas mulheres. É verdade. Sabe, Dona Márcia, à medida que eu ia lendo o livro, apercebi-me realmente de um ponto muito importante que a senhora aqui menciona no livro, que é o facto de sempre promover a cada leitora um exercício. Porque é aquilo que a senhora estava agora a dizer, que de facto não está aqui só para contar a sua história, mas acima de tudo para introduzir a cada mulher dentro da sua história de vida, obviamente, mas sobretudo para que ela possa aprender a superar. E é isso que realmente aqui este livro nos oferece. Ele ensina-nos como superar essas feridas, dá-nos realmente até certas dinâmicas muito interessantes, que não é só para aquela mulher que sofreu de abuso, mas também para todas as mulheres que realmente precisam ultrapassar certos obstáculos que estão no seu interior. E, Luísa, podemos aqui abrir um parênteses que o livro não é necessariamente só para quem passou por uma violência doméstica, um abuso sexual, mas alcança aquelas que têm sofrido
por rejeição ou por terem uma imagem e percepção errada de si mesmas, muitas vezes tentando se igualar aos padrões das redes sociais que são impossíveis. E elas se sentem inferiorizadas, inseguras, complexadas, se acham feias, detestam se olhar no espelho. E nós abrangemos isso também. Então o livro, ele propõe esta superação em todos os ângulos. É verdade, Dona Márcia. Muito bem, eu estava aqui também a pensar sobre um ponto extremamente importante, que é quando a senhora fala, sobretudo, da imagem, não é? Já que tocou aí nesta área das redes sociais, e nós sabemos que a imagem é o que mais grita nas redes sociais. Portanto, a senhora fala precisamente aqui e ensina-nos, não é? Como nós devemos olhar para nós próprias, que nós temos que valorizar a nossa imagem. Porquê? Porque nós fomos formadas à imagem do Criador, não é? E semelhança. Quando nós nos achamos feias, inapropriadas. E ultimamente as pessoas, elas lutam muito para chegarem àquele padrão de beleza determinado nas redes sociais. Nós nunca vamos alcançar isso, porque é irrisório e também muda de tempo em tempo. Mas a jovem, especialmente, ela se denigre. Ela faz coisas até que são inimagináveis para alcançar aquele padrão, que não é ela muitas vezes, não é quem ela é, não é a personalidade dela. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele diz que nos criou à imagem e semelhança dele. Como eu vou olhar para o meu Deus e falar, isso é feio? Se nós somos a imagem e semelhança dele, nós carregamos a beleza dele, o toque do Criador em nós. Então eu não preciso me encaixar dentro dos padrões sociais. Eu tenho que entender a minha beleza que Deus me deu. E mais do que a beleza exterior, a beleza interior que vem com a presença dele nas nossas vidas. Mas infelizmente nós temos muitas mulheres cristãs que se acham feias, se diminuem, se consideram inferiores e esquecem que nós somos a imagem de Deus. Exatamente, porque a beleza isso é necessário trabalhar, porque a beleza está dentro de nós, né? Que são os valores, né? As virtudes. Fluir de dentro para fora. Dentro de nós. E falando sobre ferida, né? Há mulheres que elas se ferem quando escuta uma palavra, às vezes, do marido. O marido nem quer desagradar, não foi a intenção. Mas nós estamos vivendo numa era que a cobrança é tão alta que isso está ferindo muitas mulheres. Mulheres têm ido para mesas de cirurgia para fazer plásticas por causa de uma palavra. Uma palavra que feriu o interior dela. Como ela ainda não conheceu que ela é a imagem de Deus, então ela caça, ela procura em tudo que ela pode fazer, às vezes até sem condições, e aí fica cheia de dívidas. Quer dizer, uma coisa vai levando a outra, uma ferida vai levando outras feridas, e nós temos que realmente conhecer essa beleza que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem que fluir de dentro para fora, porque nós vemos exemplos de mulheres belíssimas na sociedade. Nós vemos celebridades belíssimas, mas nós sabemos que não existe aquela beleza interior, não existe paz. Estão destruídas por dentro. Tudo que ela projeta do lado de fora não corresponde àquilo que ela está vivendo dentro de si. E um detalhe que você mencionou, uma palavra. Às vezes o marido falou, essa blusa não ficou boa para você, mas como ela já tem o seu interior quebrado, ela já se vê inferior, ela tem complexos, ela não atenta que a blusa não ficou boa para ela, ou a cor. Ela já interpreta, eu não sou boa para ele. Exatamente. E ela tenta resgatar esse valor em coisas temporais. E não consegue, porque o problema está dentro dela. E quando a pessoa ela não entende isso, Dona Márcia, ela vai acabando por tomar atitudes que muitas das vezes ela se arrepende. Por quê? Tem muitas mulheres na busca dessa beleza que muitas até acabam por perder a própria vida nessas
médicos que elas vão lá para tirar daqui, põe dali e faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque ela às vezes não se sente dentro desse padrão que hoje em dia é exigido. E ela não pensa na dor que muitas das vezes ela vai causar naquele familiar. E nem é porque o marido exige. Às vezes o marido gosta dela como ela é. Às vezes o marido até fala, você não precisa disso. Você não necessita desse tipo de coisas. Eu gosto de você conforme você é. Mas por mais que quem está à nossa volta nos dê esse apoio, mas como o problema está na pessoa, não adianta. Ela pode ouvir que é bonita, que é linda, que não precisa, mas como dentro dela ela está em busca de algo, ela acha que é naquilo que ela vai encontrar a verdadeira felicidade. E muitas até fazem esse tipo de procedimentos, mas ainda assim não se sentem satisfeitas. Ela vai lá, mexe no nariz, fez aquela cirurgia no nariz, não se sente satisfeita, aí fala, não ficou como eu queria. E ela volta outra vez e mexe muitas das vezes no mesmo sítio, seja o nariz, seja a orelha, seja a boca. Por quê? Porque ela está em busca de preencher na realidade o vazio que está dentro dela. E muitas das vezes são coisas que vêm lá de trás, que ela está a viver hoje porque já vem da época da escola, por exemplo. Nós começamos muitas das vezes na escola com às bullying. Vezes uma comparação até dentro de casa. Coisas até Você simples. não é igual à sua irmã, por exemplo. Você não é igual à sua prima. Porque a filha da senhora, que é a vizinha, age dessa forma. E sem perceber, ela carrega aquelas marcas e ela tenta alcançar o valor, a apreciação que alguém querido a ela falou, você não é igual a fulana, então eu tenho que ser igual a fulana, mas a natureza dela é diferente, então ela não consegue. E eu falo sobre isso nesse capítulo, porque uma das experiências mais curiosas que eu tive ajudando mulheres é quando nós sentamos na frente de uma mulher que não se vê bonita e pedimos a ela para dar 3 características que ela gosta dela. E vocês não acreditam que ela não consegue. Ela não vê nada de bom em si. E é impossível Deus ter nos criado sem coisas boas. O nosso Criador é perfeito. Nós só não estamos enxergando a perfeição dele em nós. E é isso que eu objetivo alcançar no livro junto a essas mulheres. Então, não só para aquelas que passaram abusos de várias formas, violência verbal, sexual, a rejeição, mas também aquelas que carregam essas marcas, que às vezes parecem pequenininhas. São subtis, mas estão lá. Não é? Mas quantos não tentam suicídio por causa dessas marcas pequenininhas, não é? Sim. E desde muito cedo, desde muito cedo. Ainda há poucos dias aqui em Portugal, uma jovem, isso foi notícia aqui, com 13 anos de idade, suicidou-se, atirou-se para o metro e foi trucidada ali. Que e triste. porquê? E que triste, não é? E foi notícia em todo lugar. E porquê isso? Porque essas feridas, essas comparações, não é? O facto de querer ser igual à outra jovem que ela viu. Nós não sabemos qual foi o caso, não é? O que é que ele levou. Mas não importa o que ele levou. A causa que ele levou a cometer o suicídio. Uma coisa é certa. Houve uma ferida ali. Havia ali uma ferida. E ela não conseguiu lidar com aquilo. Ela não enxergou uma Exato. oportunidade de vencer aquilo. E tão nova, E tão tirou nova. a própria vida. Muito triste. Então, é para nós aqui hoje destacarmos e ajudarmos a todos os que estão em casa a compreenderem que as feridas, muitas vezes elas são bastante sorrateiras. Estão lá, escondidas, e quando vem um problema, se levanta um problema, não é? Uma situação contraditória, uma adversidade, já é o suficiente para essa ferida sangrar e não se saber como curar, mas há cura. O nosso Deus cura. O nosso Deus é o mesmo de ontem e de hoje e sempre será Deus. Então, Ele tem poder para sarar, Ele tem poder para curar todas as feridas, por mais terríveis que sejam. E é isso que nós queremos hoje levar aqui. E é muito importante nós promovermos a leitura deste livro. Dona Márcia, não é pela senhora estar aqui, mas a verdade é que é um livro que ajuda, é um livro que incentiva a mulher a trabalhar dentro de si. Que mostra o caminho, né, Luísa? Mostra que é Patrícia. possível ela sair da condição
em que ela se encontra. Aí está o segredo, porque também tem muitas mulheres que elas acham que nasceram para sofrer. Elas acreditam nisso. Elas dizem que é um karma. Tem pessoas que acreditam que elas vieram ao mundo com um objetivo. E elas acham que esse objetivo é o sofrimento. E muitas aceitam esse sofrimento. Dizem, não, eu fui escalada para estar aqui nessa terra para isso. Mas só que, como a Luísa estava a falar, Deus, ele fala na sua palavra que ele é o Deus que nos sara. E quando nós vamos até ele, ele faz essa obra de curar essas feridas. O problema é que às vezes as pessoas elas não sabem qual é o caminho. Elas não sabem quais são as atitudes que elas têm que começar a tomar. E esse livro traz isso. Porque a senhora aprendeu também, Dona Márcia. Eu era uma dessas que, depois dos vários abusos que eu passei, das várias experiências ruins, eu passei a crer que eu não tinha direito a nada de bom, que eu tinha vindo ao mundo para sofrer. E eu cheguei até a pensar, e posso até chocar muitas das nossas telespectadoras, que Deus havia me rejeitado, que realmente havia alguma coisa errada comigo, que nem Deus queria me ajudar. Então veja o processo que eu tive que passar e lidar até descobrir que é possível superar. Muitas perguntas em determinadas palestras que nós fizemos, mas essa pergunta é constante. Como você fez para superar? Eu honestamente não tenho outra forma de explicar senão eu aprendi a me ver através dos olhos de Deus. Enquanto a gente não consegue se enxergar através dos olhos de misericórdia, de amor, de cura de Deus, a gente avança um pouquinho. E eu sempre digo que existem profissionais na área. Existem psicólogos, assistentes sociais que trabalham para melhorar, para ajudar as vítimas a suportarem o que passaram. Porém, sinceramente, curar somente o nosso Criador. Ele é mestre, não é? Ele é mestre na cura. Ele realmente faz o que mais ninguém consegue fazer. Nós vamos agora até às ruas de Lisboa para tentar perceber, não é? Vamos perceber o que é que as pessoas têm a dizer sobre o assunto de hoje, o que é que elas dizem sobre as feridas. Será que é possível cicatrizá-las? Vamos lá então. Você acredita que todas as feridas da vida podem cicatrizar? Sim, acredito, sim. Porquê? Porque temos de ter paciência, não é? E tentar a melhor maneira. Ai, minha querida, nem todas. Há muitos difíceis da gente suportar. Mas pronto, nem todas. É muita complicação. Há boas e há más. Altos e baixos. Não. Porquê? Porque há feridas que não cicatrizam mesmo. Passa, mas fica. Não. Porquê? Porque, olha, há feridas que ficam dentro da gente e há outras que saem, mas ainda não temos força para cicatrizá-las. E então, olha, vai-se vivendo. Não. Porquê? Porque há feridas muito grandes, por exemplo, a morte de um filho, a morte de uma mãe. Eu já, graças a Deus, já sofri a morte do pai, mãe e irmão. Só tenho um filho, graças a Deus, estou sempre a pedir ali ao meu vizinho, que mora perto da igreja, que lhe dê saúde, E a mim também que me dê saúde e o meu patrão não me deixe de pagar, porque eu também já vou para 90 anos, também já não é brincadeira. Você então já passou por muitas fases difíceis ao longo da sua vida? Sim, muitas mesmo. E pensou sempre que não ia superar? Há momentos da vida que a gente pensa nisso, não vai superar mesmo. Mas temos de tentar e fazer o melhor. Para melhorar, para que isso não doia tanto, não é? Vai-se ultrapassando, olha. Vamos vivendo um dia de cada vez e a gente vai vivendo e empurrando para a vida. Ainda sinto bastante. E às vezes até afasto o pensamento e digo, pronto, está em paz, não sofre mais, para conseguir sobreviver, porque eu ia enlouquecendo. Eu digo, se não enlouqueci, não
já não sei, não foi naquela altura, já não consigo aguentar, tornei-me até mais forte. Sinto dor e sinto pena de não poder ajudar a curar. Sinto pena, sinto. E pronto, mas olha, cá vou vivendo, um dia de cada vez, graças a Deus, que Deus me dê saúde. Foram dores muito grandes e ficam marcadas. Para sempre. Para sempre, que tenho marcas. De maneira que é assim a vida, mas a gente temos que andar. Como nós pudemos perceber, muitas pessoas ainda sentem a dor. Dizem que sim, têm as cicatrizes, mas quando se lembram é muito complicado de se esquecerem, é muito difícil, ainda guardam muito ressentimento, muitas emoções, e foi isso que nós entendemos. Dona Márcia, há aqui um ponto também bastante importante de ser tocado, que é o guardar, as pessoas guardarem, acumularem tudo dentro de si e não falarem, não exporem, não se abrirem de facto e mostrarem o que se passa dentro delas, porque muitas sofrem caladas. Uma das coisas curiosas que foram faladas por uma das senhoras entrevistadas é que ela tenta esquecer. Exato. Para que não tenha que lidar com aquela situação. A verdade é que você consegue colocar de lado por um tempo, mas sempre nós vamos encontrar situações, às vezes uma palavra, uma voz, um cheiro, uma lembrança, uma fotografia, e aquilo volta como um tsunami, e a pessoa não consegue lidar com aquilo, e ela se cala. E ao se calar, ela ouve só uma voz, a voz dela. Você não vai conseguir, você não tem mais futuro, você não tem competência, você é insegura. Quando ela encontra uma plataforma, um lugar seguro para falar e ela busca ajuda em pessoas com quem ela possa confiar e pessoas que vão trazer uma outra visão, um outro ângulo para ela consegue se abrir e ela confronta o que aconteceu. Porque enquanto ela tenta esquecer, é como se ela estivesse tentando se convencer que não aconteceu. E a vida vai adiante. Mas fato é, aconteceu. E ela tem que lidar com aquilo para superar. Quando ela busca o aconselhamento de pessoas que são da fé, pessoas que vão dar um outro ângulo a ela, e ela fala sobre o assunto, ela desabafa, ela coloca muitas vezes até uma perspectiva errada, Deus não me ama, ou eu nasci para sofrer. E a pessoa que está aconselhando, uma esposa de pastor, uma obreira, uma voluntária, vai poder trazer a ela a visão de que ela tem enxergado errado e ela tem condições de superar. Ela tem como, através da palavra de Deus, superar. E uma destas oportunidades é quando ela é confrontada com o fato que Deus não a rejeitou. Porque a maioria das pessoas que passa por traumas ou pensa que Deus a está castigando ou que Deus a rejeitou. E quando nós mostramos que não é isso, e eu falo sobre isso no livro justamente porque eu tive aquele momento de entender Deus mais do que Senhor como Pai, toda a perspectiva, todos os pensamentos mudam e ela consegue lidar agora com o problema. Eu vi também que as pessoas entrevistadas falaram que vão carregar estas marcas para o resto da vida. Eu sou a prova que você carrega a cicatriz, aconteceu. Eu narrando a minha história é como se eu estivesse narrando a história de outra pessoa. Sim. Aconteceu, mas não me dói mais. É como aquela queimadura no forno, que nós mulheres sabemos, né? Encostamos no forno, queima. A gente lembra, doeu, mas já passou, não dói mais. Questão de experiência, não é? A senhora passou por essa experiência e, melhor do que ninguém, sabe entender a mulher que está a vivenciar isso e que muitas vezes diz para si mesma, eu sou um erro, como a senhora eu disse, carreguei isso por muito tempo. Durante muitos anos. Eu sou um erro. E justamente quando a gente tem essa ideia acerca de nós mesmas, eu sou um erro,
o que nós terminamos fazendo é sempre tomando decisões erradas. Exato. Mas em busca de acertar. Em busca de acertar, mas tomando decisões erradas, porque as nossas decisões são feitas em base das nossas inferioridades, dos nossos complexos. Do que nós estamos a sentir, né, Dona Márcia, daquilo que nós estamos a viver. E a senhora falava sobre nós metermos culpa em Deus. Tem pessoas até que usam a frase, do que eu fiz a Deus para merecer isso. Ela sempre acha que fez alguma coisa contra Deus para Ele permitir que ela esteja a passar por aquele sofrimento, mas não tem a ver com Deus. Muito pelo contrário, Ele está sempre de braços abertos, à espera que ela assuma que precisa de ajuda para trazer a transformação que ela tanto quer na vida dela. Só que quando ela usa essa frase, do que eu fiz a Deus para merecer isso, ela não vai à busca dessa verdade que a senhora falou, que é através das pessoas que estão capacitadas para ajudar, mas sim em decisões que fazem com que ela venha se enrolar cada vez mais. As decisões que ela vai tomando vai abrindo outras feridas, vai trazendo mais dor ainda, e aí ela vai se sentindo cada vez mais sobrecarregada. E há até pessoas que julgam. Quem está de fora, muitas das vezes aponta o dedo e diz que a pessoa ela é muito vítima, está sempre achando que é vítima, está sempre a se queixar do problema, está sempre a falar que não consegue, que não é capaz e que não é bem assim, se ela quiser consegue. Só que quem está realmente a passar pelo problema é que sabe o que ela realmente está a sentir. E muitas das vezes a pessoa que está de fora, ela não consegue entender isso. Ela sempre acha que a pessoa está sempre a se colocar naquela condição de que não é capaz e que não é verdade. Exatamente. A dor sempre vai tentar convencer que o culpado é Deus. Mas, na verdade, a minha experiência, a minha jornada, eu só encontrei o alívio, a cura, através de Deus. Então, as pessoas, quando enfrentam situações traumáticas, correm de Deus. E, na verdade, nós temos que correr para Ele. Uma coisa que eu tenho falado muito, as pessoas culpam a Deus. Mas como culpar a Deus dos erros e da maldade dos homens? Exato. Não é? Exatamente. Por que Deus é culpado? Agora, uma coisa eu posso afirmar. Ele é o que vai lhe reconstruir. Dê uma chance a Ele. E fazer de novo. Pronto para isso, não é? Que maravilha. Fazer o vaso de novo, né? Exatamente. Ainda que a sua vida esteja toda quebrada, Deus, Ele tem o poder de fazer tudo novamente e muito melhor, uma história mais linda. Eu vou convidar todos agora para acompanhar uma leitora. O nome dela é Mariana Tainha. Ela teve uma experiência com o livro. Vamos lá e já voltamos aqui para o nosso sofá com muito mais conversa que tá bom demais. Até já. Olá, meu nome é Mariana, sou de Passos de Ferreira e hoje estou aqui para falar da minha experiência com a leitura do livro Da Ferida à Cicatriz, da Dona Márcia Pires. Antes de mais, para começar, gostava de dizer que este livro não é um livro apenas sobre abuso sexual. Quando se fala em abuso, normalmente o que vem à mente é abuso sexual. E isso às vezes pode criar aqui algum entrave para a pessoa avançar com a sua leitura ou rejeitar logo à partida a leitura do livro, mas não é um livro que fala apenas de abuso sexual. Fala de abuso. Quem ler depois vai perceber que abuso existe em várias formas, em vários contextos, existem vários tipos de abuso. Eu, pessoalmente, identifiquei muito com muitas coisas que são faladas aqui. Quando pequena, eu fui molestada pelo meu pai, mas só vim a perceber coisas que se refletiram em mim, derivadas de ter sido molestada, quando tive a minha filha. Eu sou casada, tenho uma filha pequena e muitas vezes vinha à minha mente pensamentos, quando eu deixava ou deixo a minha filha com o pai, vinham pensamentos, para mim, absurdos, de será que vai fazer alguma coisa, será que pode acontecer alguma coisa, e eu ficava assim, não ficava tranquila. O facto de já ter a fé ajuda na nossa reação, ou seja, aqueles pensamentos vinham e vêm, mas eu sabia responder-lhes, porque não havia um fundamento na pessoa que é o meu esposo para aqueles pensamentos virem, não havia nada que pudesse indicar ou indiciar, nem nela nem nele, o facto de vir aqueles pensamentos.
e daquilo ser uma coisa que pudesse acontecer, mas aquilo vinha. E na leitura do livro é que aquilo despertou. Ou seja, esses pensamentos são pensamentos que vêm por aquilo que eu já passei. Também é muito importante ver como é que uma família desestruturada cria logo tantas inseguranças. Também fui criada pela minha avó, pelo meu avô e tia, tendo em conta aquilo que acontecia no relacionamento do meu pai e da minha mãe, porque ela sofria violência doméstica e tudo mais, então ela teve que fugir, digamos assim, teve que mudar de casa, levou os meus 2 irmãos mais velhos, mas eu fiquei para trás, digamos assim. Não que eu não fosse amada pela minha avó e pelo meu avô, era muito amada e bem tratada, mas com criança eu sentia o quê? Rejeição. Então eu identifico muito com o que a Dona Márcia fala, porque eu queria agradar, eu queria ser apreciada, queria ser vista, mas pela minha mãe. E aquilo onde eu tinha alguma diferença dos meus irmãos, ou me conseguia destacar, era na escola, naquilo que eu fazia. Eu hoje estou aqui a dizer isto, mas isto foi o que o livro trouxe para mim e me fez entender. Não querendo trazer aqui a minha história, para falar sobre a minha história, mas falando sobre o livro. O livro é um livro para ler e para praticar, porque muitas vezes nós já temos a fé, já conhecemos Jesus e cometemos um erro muito grande de achar que fica tudo resolvido no imediato, já não existe nada e que não há nada para resolver. E neste livro depois nós vamos dar para perceber que existem sequelas, existem marcas, existem reações, atitudes, palavras, que aquilo tem um fundamento. O Espírito Santo vai nos alertar e vai nos fazer olhar para aquilo e ir buscar a raiz. E este livro eu vejo como uma ferramenta para isso. Para a gente ir buscar alguma coisa que está lá da raiz, que foi lá de trás, que até hoje talvez não se tenha conseguido perceber, mas que através desse livro, e claro, se o leitor, a leitora quiser e tiver esse interesse e tomar essa atitude, pode haver mudança sim, pode haver transformação sim, e tudo pode mudar de dentro para fora. Mas eu achei muito interessante quando são destacadas algumas atitudes que alguém pode ter ou que nós podemos ter que indicam diferentes tipos de abuso ou coisas que podem indicar que nós já sofremos ou estamos a sofrer, ou para quem nunca sofreu, para se precaver de não passar por isso e de não entrar em algo que seja abusivo. Aconselho a todas e a todos também a lerem este livro e a colocarem em prática aquilo que nele está escrito. Mariana Tainha, muito obrigada. Olha, uma leitora que já mostrou aqui, Dona Márcia, tudo o que Agradeço acontece. muito a ela. Ela falou pontos tão importantes. Muito importante. A experiência pessoal dela ao ler o livro. E é um conflito muito grande, especialmente para as mulheres que já são cristãs. Como é que eu tenho determinadas reações, determinados sentimentos, se eu já pertenço a Deus? Ela menciona que ela começou a identificar reações que ela tinha que não eram conscientes. Uma delas muito comum às mães, que é um sentido de superproteção. Aquilo que ela passou, ela não quer que o filhinho, a filhinha dela passem. E ela se torna super protetora. E às vezes as crianças, adolescentes falam, mas por que minha mãe é assim? E ela não consegue contar para a criança o que ela passou. Mas ela exerce uma super proteção que ela chega a sufocar aquela criança e adolescente. E termina expondo eles ao perigo porque justamente eles querem fugir daquela proteção. Ela menciona também identificar reações que ela tinha, e isso é muito comum. Nós temos o resultado dos traumas, os resultados das experiências que nós tivemos, nós transformamos em novos comportamentos. E às vezes as pessoas perguntam assim, por que você fala assim? Por que você age dessa maneira? E a pessoa responde, assim como? Ela não tem consciência
das atitudes, ela não tem consciência do que irrita. E aí está a separação que ela falou. Já tem o Espírito Santo e eu fui confrontada com essas atitudes. Quando nós já temos o Espírito Santo e a gente detecta um pensamento, uma raiz, uma reação com a qual a gente não concorda, a gente pede ao Espírito Santo para carregar aquilo e muda. Então, se você usava uma determinada palavra, eu sou assim mesmo, e naquele momento você identifica, mas eu não preciso ser assim mesmo. Eu tenho o Espírito de Deus, eu sou uma mulher de potencial. Você para de usar aquele termo. E usa a fé racional. Exatamente. E para quem não tem o Espírito Santo, às vezes não tem controle sobre suas reações. Eu atendo mulheres que num momento de impulso chegaram a agredir o próprio marido, mas não estavam conscientes de onde aquilo vinha. Então, quando eu falo das reações, eu começo pelo fato que nós temos que identificar quando tudo começou. De onde vêm aquelas reações? Às vezes você usa uma palavra porque aquela palavra foi usada para você e você não sabe. Você não gosta daquela palavra, você não gosta daquele adjetivo, você não gosta de se definir daquela forma. Mas justamente porque foi da forma com a qual lhe definiram no passado, você passa adiante. No momento que você toma consciência, não é coração. O coração nunca vai permitir a gente raciocinar. Quando você toma consciência, isso não é bom para mim. Eu não quero mais ser assim. Você consegue. Você está agora equipada para mudar aquele comportamento, aquele pensamento. Eu falo que é muito importante a gente abordar isso, porque o Espírito Santo não vai fazer um milagre, uma transformação total na vida, se nós não permitirmos. Exatamente. E no momento que a gente toma consciência e a gente busca o Espírito Santo, aquilo muda. A gente viu a Mariana falando, super protetora com a filha, e ela parou para pensar, mas por quê? Exatamente. E ela conseguiu mudar, Uhum. porque aquilo podia até criar um problema no casamento. Correto. Não é? Uhum. Muito bem. Dona Márcia, muito boa a nossa conversa. Aliás, nós ficaríamos aqui a conversar o dia todo e mais um outro dia. Agora nós vamos até ao Porto, porque a Dona Susana Pagnocelli está diretamente do Porto para trazer-nos o facto real da Isabel Souza. Vamos acompanhar. Muito bom dia, Dona Susana. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, Luísa, muito bom dia a você e a todas que nos acompanham nessa manhã maravilhosa. E nós estamos aqui, não poderia ser diferente, com essa paisagem maravilhosa aqui do nosso Porto, da nossa cidade invicta, não é? Mas hoje é um dia muito especial. Aliás, tivemos dias especiais, os últimos dias foram muito intensos e muito preciosos, podemos assim dizer, para muitas mulheres, porque podemos dizer que houve salvação nessa casa. Muitas mulheres foram impactadas com essa história aí, né, que mexe muito com os lares, não só mulheres, mas homens também, mas as mulheres são as maiores vítimas dessas situações que atingem muitas famílias, como foi o caso da Dona Márcia. E hoje eu também trouxe aqui para vocês uma pessoa que passou por muitas também, para provar, porque o nosso objetivo é esse, provar que é possível sim superar um trauma, é possível superar um abuso, é possível superar o que se viveu, deixar para trás e construir um novo. E hoje eu trouxe para vocês a Isabel. Tudo bem, Isabel? Tudo bem. Hoje sim, hoje está tudo bem. Hoje tudo bem, Hoje que tá. bom, graças a Deus. Isabel, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como começou, em que idade começou e quanto tempo isso durou. Começou aos 6, durou cerca de 5 anos e só me revia que aquilo realmente era errado
por volta dos 10 mais ou menos, porque na escola, como nós dávamos aquilo dos abusos do nosso sistema reprodutor, só aí é que eu consegui saber que aquilo era mesmo um abuso. Então, dos 6 aos 10 anos, você não entendia que aquilo era um abuso. Tamanha a inocência. Sim, senhora. E aí, quando você descobriu, como foi? Quando descobri, queria-me revoltar contra ele, mas não podia, porque ele me ameaçava-me a mim, ameaçava-me à minha mãe, que se eu contasse que nos matava, e então por causa disso eu nunca contei a ninguém. E depois disso tudo, depois passado assim uns anos muito valentes, encontrei o meu protetor que ele me salvou desse abuso, pronto. Foi aí que eu consegui contar e tanto que ele até, por causa de eu lhe ter-lhe contado, foi quando ele disse que tínhamos que falar todos, tanto com os meus irmãos também, a minha mãe. A minha mãe não acreditava e por causa de eu ter posto fora de casa, o Paulo ainda leva uma facada, que é o meu marido, nesta altura. Mas naquela época, quando você vinha com todos aqueles traumas, conheceu o teu marido, certo, teu atual marido, ele te tira dessa situação, supostamente o protetor, certo, que você tanto esperava, né? O super-homem que vai te tirar dessa situação, que vai te tirar desse sofrimento, desse pavor, porque eu imagino que cada vez que chegava o dia em que o abusador ia cometer o ato em si com você, entrava um pânico. Sim, claro, um pavor. Muito medo e muito pavor, sim, claro. E aí você vê a esperança nascer e sai de casa e conta para esse protetor, exatamente, suposto protetor. E aí, depois o que acontece? Depois disso tudo, julgando eu que ele era mesmo o meu protetor, começa a vir a violência doméstica. De ter coisas fora do sítio que ele não gostava, mas como eu era a dona da casa, julgando eu que estava tudo direitinho, ele é uma pessoa muito perfeccionista, então se tudo não tivesse naquele sítio, era motivo para bater. Então começa. Mas aí, como é que eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos acompanhar, porque eu tenho certeza que muitas são as mulheres que nos acompanham e que, como você, vivem, talvez, muitos anos de suas vidas a esconder um trauma, uma dor, uma mágoa, pelo medo da rejeição, pelo medo da forma como as pessoas vão ouvir aquilo e pelo medo também de não se resolver, porque eu penso que naquele momento em que você se vê com o suposto protetor e agora tornando-se o agressor, você se vê em choque, quer dizer, voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo. Cadê o meu protetor? O protetor já não era mais meu protetor e sim um homem qualquer que estava ali, naquele momento. Todas as vezes que acontecia era muito mal, mesmo muito mal. E o que você pensava? Tive várias vezes com que ele estivesse a dormir e o matasse mesmo. Quando ele acabava de fazer o ato, eu vinha descansar e às vezes levantava-me à meia da noite e já pensei mesmo em matá-lo mesmo. Mas nunca consegui. Não, havia algo que me fazia retrair, mas esses eram os meus pensamentos, matar para acabar o meu sofrimento. E aí, passou-se o tempo, você pensou o seguinte, estou eu perguntando se você pensou isso, nasci para sofrer. Sim, na altura sim, porque eu também já tinha tido, a minha mãe também já tinha tido relacionamentos que também lhe faziam o mesmo. Então, se a minha mãe já sofreu e depois conseguiu, às tantas eu também vai ser igual. E então deixa-me ficar. E fui ficando. E as coisas depois foi piorando. E aí, como é que você descobriu que era possível superar tudo isso?
Depois de conhecer a igreja, eu vi ali uma luz ao fundo do túnel, que só ali mesmo para transformar todas as nossas vidas, tanto a minha como a dele, principalmente a dele, porque depois eu vim a descobrir que ele trazia uma depressão com ele e toda a depressão era o que lhe fazia aquilo. Tanto que ele, quando acabava de fazer, no outro dia ele arrependia-se completamente e depois dava-me tudo, era a princesa dele, a rainha dele, no outro dia. Mas no dia da violência eu era a pior pessoa que podia existir à face da terra. Pronto. E era mesmo assim, na igreja eu fui conhecendo, fui praticando, fui obedecendo à palavra e hoje é só uma cicatriz. Só. Como é possível? Tudo é possível ao que crê. Tudo. Para muitos lá fora, mesmo as mulheres que nos estão ouvindo, elas podem, é impossível mudar. Não, existe. Existe um Deus que nos faz com que nós crermos que tudo é possível mudar. Tudo é possível àquele que crê. Perdoar foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil, de maneira nenhuma. Já tendo os meus filhos, mesmo com o meu primeiro agressor, né, o abusador, não foi fácil, julgando eu que eu tinha perdoado já estando na igreja, né, já estando com Deus. Há uma altura que o marido pergunta, vamos ao teu pé? Não, nem pensar. Vais, então vamos que tens que enfrentar o leão. E assim foi. Quando enfrentei, eu pedi perdão, e ele perdão me pediu. Não tocámos no assunto, mas ele sabe o que fez, né? Hoje, infelizmente, ele não está já mais entre nós. E com o meu marido é paz, alegria. Transformou-se, ele transformou-se num novo homem? Sim, muito. Meu amigo, podemos ter uma breve discórdia entre um e outro, mas não há mais nada do que isso. E hoje somos felizes. E é mesmo tudo possível. Amém. É isso mesmo. Muito obrigada, Isabel. E aí, Luísa, olha que maravilha é nós vermos que tudo realmente é possível àquele que crê, né? Assim como um dia a Márcia venceu todos os seus traumas, deixou tudo para trás, como realmente uma história, como ela relata no testemunho, que como se não fosse a história dela, de tão limpa que ela se sente, assim também aconteceu na vida da Isabel e pode acontecer na vida de tantas que nos acompanham nessa manhã. Um beijo grande a todas, direto daqui do Porto. Muito obrigada, Dona Susana, pela participação aqui no nosso programa e também pelo testemunho. E é um facto, Deus pode transformar por completo. Estamos mesmo a chegar ao final, não é, do nosso programa. Passou rápido, costuma-se dizer que as coisas boas passam depressa, mas foi muito bem aproveitado. Nós agradecemos muito pela participação da senhora. Gostaríamos das suas considerações finais, de um recado lá para casa para todas as mulheres que possam estar a vivenciar alguma espécie de abuso, não é? Eu gostaria de falar a você que passa por esta situação, que não é o fim da sua história. Na verdade, tudo aquilo que você passou ou que tem passado pode se tornar o começo. Assim como eu fiz da minha história, e sempre digo, o foco não é a minha história, porque vocês assistiram testemunhos hoje de pessoas que passaram de forma semelhante. Mas o principal é a superação. E a superação começa dando a oportunidade a Deus de mudar a sua vida. Eu gostaria só de mencionar uma palavrinha que eu ouvi de Deus e que eu quero compartilhar com você, que sente que Ele, de repente, não se importa com você. Onde está Deus que me deixou passar por essa situação? Em sua palavra em Isaías, Ele te chama de preciosa. Preciosa, é assim que Ele te vê. E Ele quer que você se veja preciosa. Dê uma oportunidade a Ele, porque eu posso dizer, somente Deus pode
lhe restaurar, fazer das suas feridas a cicatriz. E eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Foi um prazer. Ô, Bárbara, tem uma surpresa que nós temos aqui. Olha, Dona Márcia, nós vamos deixar uma caneca, não é? Eu agradeço. Mulheres em Foco. Vou beber o seu cafezinho, não é? Como queira, ou o seu chá. Vou levar para o nosso programa na África do Sul. Vocês vão ver a caneca da mesa. Muito obrigada. Agradeço o carinho. Muito Olha, bem. Lu, diz, minha querida, aproveito para dizer também que os resultados das perguntas de hoje, que não vai dar tempo para passarmos, vai estar lá nos stories do Instagram. Vai ser lá colocado para vocês verem quais foram os resultados, tá? Então, assim sendo, um ponto final em mais um programa Mulheres em Foco. Despedimos-nos com um forte abraço e já sabe, amanhã encontro marcado aqui na Unifé TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique na nossa companhia.